Bem claro que uma empresa de capital aberto, ela se torna conhecida mundialmente. Porque se você estiver nos Estados Unidos e procurar o nome da minha empresa, você vai ter acesso a todas as informações. Então, isso abre um leque de oportunidades, principalmente para negócios que querem. Bem-vindo, empreendedores e empresários obstinados por resultados. Mais uma edição do Pode Acelerar, esse podcast que tem o objetivo de ajudar você a ter mais lucro e liberdade aí na sua empresa, com alta velocidade, mas dentro das regras de trânsito, é claro. Minha convidada aqui hoje, Carol Pfeiffer, da Atom, ela que é Shark, uma grande amiga, uma mulher que eu admiro muito. Carol, seja bem-vinda ao Pode Acelerar. Nossa, é um prazer estar aqui fazendo esse bate-papo com você e quero aprender muito também. Vamos lá, tamo junto. Carol, é o seguinte, para você, o que significa empreender? Olha, isso dá um discurso de umas 2 horas. Empreendedorismo, a maioria das pessoas acha que empreendedorismo é você montar uma empresa, né? Acho que a primeira coisa que a gente precisa reforçar é isso. Até através do Instituto Êxito, né, que a gente faz parte juntos, a gente mostra para as pessoas que empreendedorismo é tomar uma atitude empreendedora, né? É você realmente ter um olhar diferenciado, você não pensar simplesmente em executar tarefas, mas você começar a olhar a estratégia, olhar onde que agrega mais valor. Isso é você ter uma atitude empreendedora. E daí tem vários caminhos que o empreendedor pode ter. Ele pode ser um empreendedor social, ele pode ser um intraempreendedor, ele pode ser um empreendedor dentro da casa dele. Então, o empreendedorismo está presente na vida de todo mundo. E eu costumo dizer, né, que se o brasileiro aprender sobre empreendedorismo e sobre dinheiro, a gente vira a potência que a gente merece ser, não é, Max? Concordo 100%. Acho que empreendedorismo ele vai trazer oportunidades, vai trazer geração de emprego, renda. E a educação financeira é fundamental, né? Porque o brasileiro, hoje, ele faz 17 anos, ele começa a ter um salarinho, ele quer financiar, ele quer comprar um carro, né? Então... É porque a gente veio da cultura do endividamento e não do investimento, que é o que a gente precisa mudar. Porque se a gente não fala sobre o assunto, a gente vai continuar vivendo naquela zona de conforto e no automático, né? Então, quando você começa a pensar, e é muito legal esse teu projeto do podcast, porque você está colocando uma sementinha, você está plantando uma sementinha na vida das pessoas para que elas pensem, putz, verdade, eu não sabia que eu deveria investir, eu estava lá vivendo sempre no endividamento. Então, o empreendedorismo é a mesma coisa, né? Você plantar a sementinha, putz, eu não sabia que eu podia empreender, eu não sabia que todas as minhas atitudes são empreendedoras. Então, acho que aos poucos a gente vai mudando isso. Legal, você tem que empreender na vida para depois empreender no CNPJ, né? Eu digo muito, Carol, que a empresa é reflexo do dono. Então, assim, tem muito empresário que quer consertar a empresa, mas o problema é ele, né? E isso é normal em 98% das empresas, assim. Geralmente os sócios são um dos principais gargalos e tirar essa venda, se abrir para buscar conhecimento, para poder implementar novas metodologias, ajuda muito a levar a empresa para o próximo nível, né? Nossa, e é importante de dizer isso, porque eu acho que você faz um trabalho muito bacana de acelerar os negócios, mas começando pelas pessoas, né? Porque a maioria das pessoas, as pessoas começam falando de empresas como se fosse algo subjetivo, né? Como se fosse um negócio assim, a empresa tá lá, né? Como se ela não fosse feita por pessoas. E como você bem falou, começa pelo próprio líder, né? Então, você treinar o líder, você fazer com que o líder reflita o que ele é, para que daí sim ele leve para dentro da empresa, esse é um grande diferencial, que é o que você faz na sua aceleração, né? Total, um CNPJ ele é um bando de CPFs juntos, unidos por um propósito, por objetivos comuns, né? E se uma pessoa, se eu, você, a gente tem toda a nossa complexidade, sendo né? Imagina um negócio que são várias pessoas, com múltiplos interesses e tal, né? Ô Carol, para você, assim, o que é fundamental num líder? Qual que é a sua pegada de liderança, a sua reflexão sobre liderar pessoas, que é um desafio tão grande, né? Uma das maiores dores que nós, empreendedores, temos é lidar com gente, né? Formar os funcionários, lidar com o retrabalho, com os erros. O que é liderança para você? Bom, eu acho que começa pelo fato de que você precisa se conhecer, né? O autoconhecimento é tudo, né? Então, se você realmente consegue se você tem essa vontade, né, de ser exemplo para outras pessoas. Porque quando você é um líder, você também vai precisar dar exemplo para outras pessoas que fazem parte do seu time. Você vai precisar realmente mostrar que você tem valores, que o teu negócio tem propósito. Então, já começa por aí, né? E o segundo passo, bem importante, é de se importar com as pessoas do seu time e valorizar essas pessoas. Então, um bom líder é justamente aquele que entende, né, quais são os valores daquele negócio, qual é o propósito maior e também consegue enxergar como as pessoas podem colaborar para aquilo.
Então, respeitando o timing de cada pessoa, respeitando a característica de cada pessoa. Então, eu acho que muitas vezes as pessoas elas querem impor para o time. Olha, eu penso assim, eu faço assim e tudo mais. Eu acho que a característica que mais tem que ser marcante na vida de um líder é a humildade. Que não é só na vida do líder, mas de qualquer pessoa. Porque eu adoro uma frase que é: o mercado não aceita arrogantes. Se você for arrogante, você é o primeiro a cair. Porque você nunca vai ser maior do que o mercado. No caso da bolsa, é impossível. E também em uma empresa, é impossível. Porque as pessoas que trabalham para você, o número é maior do que você, né? Total, então, não tem total, como você ser total. maior do que as pessoas do seu time. Então, se você não entender isso, o que vai acontecer? Você não vai conseguir chegar onde você quer e você vai ficar perdendo pessoas. Pode observar quantas empresas boas você conhece, onde tem um time muito capacitado, ela fatura pra caramba, mas chega uma etapa da vida que ela começa a perder o time dela. Por que ela perde o time? Porque o líder ele não conseguiu realmente dar oportunidade para essas pessoas, elas não enxergam mais que ela está sendo reconhecida. Então, eu acho que a principal habilidade que o líder tem que ter é essa humildade de continuar aprendendo e de continuar enxergando na vida das pessoas. O time é muito importante, né? Eu costumo dizer, Carol, que você constrói o time e o time constrói a empresa, né? Quanto maior for o seu sonho, melhor vai ter que ser o seu time. E liderar é uma coisa muito desafiadora. Por quê? Primeiro, é uma habilidade que você constantemente pratica, né? Uhum. Então, isso consome energia. É que nem ir para academia, precisa de monitoramento, precisa de foco. E às vezes as pessoas querem uma pílula mágica, mas ela não existe, né? Uhum. E liderança é muito sobre relacionamentos. Aí uma reflexão que eu trago é assim: eu e minha esposa, ou qualquer pessoa que tem um relacionamento, ou eu com meu pai, ou eu com a minha mãe, ou você com as pessoas que você ama, você com seus sócios, aquela relação não é construída através de uma frase ou uma palavra que foi dita num único momento, mas através de todo um histórico de relacionamento, onde houve a construção de reciprocidade. Acho que esse é o ponto, né? A empresa tem que ter essa capacidade de criar reciprocidade com o time, né? Ou seja, eu gero valor para o time gera valor para a empresa e a gente gera valor para os clientes, né? Esse é um ponto essencial, né? E daí você precisa, de novo, ter essa habilidade de enxergar e que lembrar que não é da noite pro dia, né? Até é curioso, parece que as pessoas acham, nossa, ficou rico, tipo ontem, né? Da noite pro dia. Não é assim que as coisas acontecem, né? É tudo uma construção. E o relacionamento principalmente, né? Se você pegar e fizer uma coisa que não é legal com o seu time, dificilmente você vai conseguir conquistar de novo o respeito, né? E o líder, na verdade, ele não é imposto, ele precisa ser conquistado. Total. Né? Então, Total. eu acho que esse é o primeiro ponto que precisa ser lembrado. Perfeito. Não adianta, eu tenho uma empresa, eu mando aqui, eu faço o que eu quiser. Putz, que é uma armadilha para os empresários. Por quê? Porque como ele é o dono do CNPJ, inconscientemente, ele acaba trazendo esse estilo muito hierárquico, né? Muito vertical, eu mando e pronto, acabou. E cada vez mais, eu acho que a gente tem que transitar entre termos pulso, mas a gente tem que saber valorizar e tocar o time, né? E o que você trouxe uma coisa legal, né? Às vezes as pessoas olham a ponta do iceberg, né? Então, tipo assim, nossa, Carol, você entrou no Shark Tank, como se isso tivesse acontecido do dia para a noite, né? E sorte, né? Foi sorte. Foi sorte. E como que foi isso, Carol? Como que foi essa conquista, assim? O que você acredita que foram os elementos fundamentais que te levaram aí a essa conquista? Hoje compor o elenco do Shark Tank, ser uma das mulheres mais empreendedoras aí, admiradas do Brasil, está investindo em Isso startups. é o que você está dizendo, mas muito obrigada. Estou dizendo porque eu acredito e já ouvi por aí, né? Obrigado, fico muito feliz aí com esse feedback e principalmente, né, assim, o Shark, ele é uma grande conquista com certeza, porque é engraçado que antes do Shark Tank vir para o Brasil, eu tinha uma produtora que já gravava meus vídeos, né? Eu tô 16 anos no mercado, já fiz muito vídeo. E daí eu lembro que essa produtora, um dos videomakers, pegou e comentou comigo, ele falou do programa, né? Falou, nossa, é sua cara o programa, eu te vejo nesse programa e tudo mais. Eu falei, que legal, que programa é esse? E fui ver e tal. E daí foi curioso. Daí veio pro Brasil, mas, putz, né? Eu sempre me achei muito nova para estar no programa, porque você sempre via pessoas muito grandes e muito mais velhas do que eu, né? Então eu sempre, putz, legal, um dia eu vou estar lá, né? Um dia eu vou acompanhar e tudo mais. E beleza. E vira e mexe, alguém me falava, nossa, esse programa tem o teu perfil, porque você é investidora, porque você se importa com as pessoas e tudo mais. E sempre isso. Mas eu não tinha tanto ainda investimento em startup. Não era meu mundo. Meu mundo era a bolsa. Né? Eu comprava e vendia através da bolsa. E daí tudo começou
há um tempo atrás. Não, começou com o João Kepler, né? Então eu conheci ele quando eu comprei a antiga Enepar Telecom, né? Comprei a empresa listada na bolsa. E daí eu comecei falando com ele. Eu falei, olha, eu tenho uma startup listada na bolsa, eu preciso aprender sobre startup. E daí ele começou a me ensinar, eu comecei a participar do pool Dia do Tech, porque tinha sinergia com o meu negócio, que é educação e tecnologia. E daí comecei a participar de outros, tal, eu comecei a falar abertamente. E uma pessoa ou outra foi falando pro programa que eu deveria estar lá, né? E daí eles marcaram uma reunião comigo, que eu fiquei muito surpresa, né? E daí a Fabi Saad, também um beijo pra Fabi, falou bastante de mim lá dentro e tudo mais. E daí marcou essa reunião. Aí eu falei, poxa, bacana, né? Fui pra reunião, mas assim, foi assim, legal. Me convidaram até agora, mas não vai, né, acontecer ainda e tal. Não, imaginei que ia ser mais pra frente ainda, que eles só queriam me conhecer. E daí isso foi em março do ano passado, né? Em 2020. E daí, muitas reuniões, pandemia, não dá pra gravar, atrasou tudo, não sei o que, nananã. A gente tá vendo, a gente tá selecionando outras pessoas. E nesse meio tempo, pior de tudo, Marcos, é quando você tem uma notícia legal assim e você não pode contar pra ninguém. Porque eu tinha que Você ser... teve que manter sigilo. Sigilo por vários meses. Começou em março isso. A gente foi comunicar em outubro. Uau. Né? Então, assim, foi até curioso, né? O João, o Janguê, todos pra mim falaram, poxa, mas você não falou que você ia puxar? Que eu falei assim, então, nem eu sabia direito ainda se ia rolar ou não, tava só conversando. E 2, eu não podia comunicar, né? Então, daí tive outras reuniões, eles gostaram do meu perfil, né? E eu achei que eu ia como um convidado, ia participar de um episódio. Aí virou meio episódio, daí virou o episódio inteiro, né? Virou a temporada inteira. E daí eu fiquei lisonjeada. E assim, no dia que eles me deram a notícia afirmando, eu até chorei. Porque eu falei, putz, é consolidar mais uma vez que você está no caminho certo, né? Então, assim, aquele selinho, putz, se um Shark Tank Brasil entende que eu sou uma pessoa séria, né? Porque muita gente olha a bolsa como se fosse um negócio de aventura. Então, entende que eu sou uma pessoa séria, que eu estou construindo uma história, que eu quero ajudar pessoas, que eu tenho interesse em investir em pessoas de verdade, porque tem que lembrar que o programa não é um show. É um investimento de verdade. Tudo acontece ali é de verdade. E é o meu dinheiro, pessoa física, não é a minha empresa colocando dinheiro. Então, ou seja, tem toda uma questão importante nesse, né, de avaliar bem a empresa, de conseguir colocar dinheiro e também dar o delivery, né? E como que é esse bastidor lá, o Carol? A startup chega, faz um pitch, vocês não recebem um book, nada antes? Nada. Não, foi muito engraçado. Tudo ali na hora mesmo... abre a cortina, entra, faz o pitch, você negocia, faz o deal ali na hora. Foi muito engraçado porque a Eugênia, que é diretora, né, e o Jeff, que é um grande amigo da Sony, e ele pegou e falou assim, olha, tal, vai começar as gravações e tal, e eu não tinha intimidade com eles, né? E daí eu falei assim, e o que né, eu tenho de informação antes, vocês vão me mandar alguma coisa? Porque na Bossa Nova a gente fica mal acostumado. Sim, total. Porque eles mandam tudo mastigadinho pra gente, já tem uma curadoria e tal. Inclusive, um grande abraço para João Kepler, né, amigo nosso. Nossa, ele é maravilhoso. Sou investidor lá na Bossa também, é um grande fundo. Não, e assim, vem mastigado, né? Teve uma curadoria, eles vão fazer o pitch e você tá num comitê. Então, se eu tô no comitê com você, eu vou escutar a sua opinião, eu tenho a minha opinião, não é só a minha opinião. Sim, né? Então, você tem outras pessoas para te ajudar a tomar decisão. Ali, não, a gente não recebe nada. Daí ela falou na reunião, eu falei, eu vou receber alguma coisa? Ela falou assim, vai. Eu falei, o quê? Um caderninho e uma caneta. Boa sorte. Tipo, caraca. E você entra lá, agora por causa da questão da pandemia, principalmente, então, todos os camarins, tudo isolado, a gente não tinha contato com ninguém, não dava para conversar com ninguém, e os empreendedores, eles já ficam separados, né? E com a pandemia, mais separados ainda. Então, a gente não tem contato zero. Malemar, você tem contato com a equipe ali, porque tá todo mundo com aquele acrílico na cara ali, que não dá nem pra conversar. Então, os empreendedores ficam do outro lado, a gente entra no set de gravação, e daí tem um tapume, escondendo a empresa, que tem ali sempre uma apresentação da empresa, tem um tapume na frente, eles montam atrás disso, eles tiram e começa o programa. É literalmente assim. Então, o empreendedor vai fazer o pitch, aí depois que ele fizer o pitch, a gente vai fazer as perguntas, a gente pode fazer quantas perguntas a gente quiser. A gente vai fazer as perguntas e a gente tem que tomar uma decisão. Investe ou não investe. Qual foi o pitch que mais te marcou e qual que você acha que é o melhor investimento que você fez nas startups que passaram lá? Olha, eu não posso falar o melhor investimento, senão eles vão ficar chateados, porque eu amo todos, né? É que nem filho, assim. Vai falar que você gosta mais de um filho do que o outro, você apanha em casa. É verdade. Não tem ninguém ouvindo, cara. Ninguém, né? Mas é engraçado que, assim, eu tô muito feliz com os empreendedores que eu investi. Eu fiz um grupo, né? Eu mentoro eles, eu acompanho eles diariamente. E também tô fazendo reuniões individuais e em grupo para acompanhar,
né? E venho conversando com você para aprender mais ainda sobre aceleração de empresas, né? Acho que isso é essencial para o negócio decolar. Mas teve alguns que me marcaram. Eu acho que o do Libras foi muito inteligente no pitch dele, porque ele fez 15 segundos ali na linguagem de Libras e ele falou assim, como é ser excluído de um pitch de apenas 15 segundos, né? Então, eu fico até arrepiado até agora de escutar isso, porque a gente não para pensar, né? Quando o problema não é nosso, quando a gente não vive aquele problema. Então, eu acho que ele foi muito feliz porque... Ele fez vocês sentirem a dor que o público dele sente. Exatamente. Uau, então, assim, ele chegou já com isso, né? Legal. Então, o pitch foi muito bem feito e ele não estava lá atrás de dinheiro, ele estava lá atrás de colaboração, porque ele tem um propósito muito grande. Obviamente, o negócio dele vai dar lucro, a gente quer que cresça, mas ele estava atrás disso, né? Uau. Então, acho que foi muito bem feito esse pitch. Teve do Ian também, que é pro mundo da tecnologia, que ele mostrou também que ele queria, ele deu um não até, o Caíto até quis colocar dinheiro, ele falou, não, eu tô aqui pelo propósito, eu quero todos os Sharks, eu não quero só um. Então, assim, isso foi me marcando muito, quando o empreendedor entende a importância que você pode ter no negócio dele. Agora, o mais divertido foi o Carol, não vai falar de todos os filhos, hein, que eu sei que são muitas startups. Não vou falar todas, mas eu vou falar do Jean, porque o Jean, ele, pra mim, sabe, tipo Fênix, assim, meu, eu já tinha dado um não pra ele, eu não tinha, assim, achado que ele tinha feito tudo o que podia ter feito pro negócio dar certo. Então, eu falei, eu acho que eu não vou colaborar no negócio dele, é um e-cooler, né, de papelão. Falei, acho que não vai dar certo, não sei o quê, né, não que não ia dar certo, mas que eu, entrando, não ia agregar. E o João adorou, o João Apolinário, né, e começou a discutir com ele, e brigar com ele, e negociar com ele, não sei o quê, foi mudando a minha mentalidade a respeito dele, foi mudando totalmente minha visão a respeito dele. Ele conseguiu ali no programa sair de um não, que de todos os Sharks ele tomou um não, e daí o Apolinário fez uma última proposta, ele não topou o Apolinário, aí, eu falei, cara, eu preciso desse cara. Esse cara vai dar certo em qualquer coisa que ele tocar a mão. E daí eu peguei e puxei ele de volta. A resiliência dele ali na hora te conquistou. A resiliência dele me conquistou. Legal. Então, achei que foi muito bacana, né? Então, assim... Carol, você trouxe duas coisas aí que eu acredito muito que traduzem o mundo dos negócios, né? Eu acho que os empresários, eles têm que ter cada vez mais, assim, na palma da mão, o que é o mundo dos negócios. E, às vezes, ele tem uma ilusão que ele acha que sabe, mas não sabe. Ele sabe superficialmente, né? Então, empresas, para mim, são muito baseadas em duas coisas. Propósito e dor. Como assim, Marcos? Parece meio antagônico, né? Porque propósito é uma coisa assim... boa e a dor ruim. Bonita, inspiradora, né? Poxa, meu propósito e dor, vou sentir dor. Empresas são feitas para resolver dores, né? São feitas para sanar problemas do mundo contemporâneo, da humanidade. Então, a gente tem que ter muita ciência, né, da dor do público. E tem muita empresa que ainda não é uma empresa centrada no cliente, né? O que as startups já fazem muito bem, que é uma empresa customer-centric. Então, assim, o cara ele ainda está com foco no cliente. Ele tem que ter foco do cliente, que é completamente diferente, né? Que foi o que a startup aí de Libras fez e fez vocês sentirem, né? Então, você falando ele colocou isso, o chapéu do cliente mesmo, sabe? Então, você empresário, você tem que pôr o sapato do seu cliente, né? Do seu público, da sua persona, do seu target. Não importa o nome que você vai categorizar o seu público. Você falando isso, Marcos, me remete a olhar hoje para os investimentos que eu fiz no Shark, né? Tanto também da Sawane, que é uma agência de intercâmbio, também dos meninos do Inglês na Quebrada, inglês para favela, né? Tipo, ou seja, popularizar a língua inglesa. Eles têm a cada três alunos, eles doam uma bolsa. Então, ou seja, eu percebo que a característica entre eles é sempre de uma preocupação com o próximo, né? Então, justamente, qual que é a dor que eu estou resolvendo, qual é o negócio que realmente eu tenho, qual o propósito que eu tenho. E eu deixei de fazer investimentos onde eu não percebi essa preocupação com a pessoa final. Com o mundo, né? Eu falei, não, eu fiz esse negócio pra ganhar dinheiro. Tipo, sinceramente, se for pra ganhar dinheiro, eu compro e vendo na bolsa. Eu não preciso ter a dor de cabeça de montar uma empresa. Eu não preciso ter a preocupação de ser sócio de uma pessoa que eu não conheço, porque sociedade é complicado. Sim, né? Você tá entrando como investidora, mas você é sócio. Então, e de ter possíveis problemas. Tem uma responsabilidade legal, tem um risco de imagem, né? Exato. Porque a partir do momento que você decide investir numa startup ou numa empresa, e hoje eu invisto em várias também, você associa a sua imagem, né? Sim. Aquilo ali. É que nem quando você indica um prestador de serviço ou um médico, o médico vai lá e faz uma cagada com a pessoa que você conhece, a pessoa sabe que não foi você, mas mancha, foi você que indicou, né? Claro.
Então, isso é muito importante. E a questão do propósito, Carol, tem muito empresário que acha que isso é papo de puff colorido, sabe? Ah, não, isso aí não vai me dar lucro, meu negócio é para fazer dinheiro e tal. E aí eu sempre trago essa provocação, sabe? Eu falo assim, você pode ter lucro com propósito, né? Mas Ou propósito com lucro. vamos considerar que se for só para ganhar dinheiro, a longo prazo, é onde tem maior índice, inclusive, de depressão, de estresse. Porque as pessoas no meio do caminho se perdem. Ah, beleza, você já conquistou toda essa grana que você tem na conta bancária, e agora? O que você fez? O que você está deixando? Quais são os próximos passos? Quantas vezes você não se deparou? Eu acho que deve acontecer o tempo todo. Agora eu estou até curiosa. Na tua, né, no teu treinamento, na sua aceleração, não acontece de vir empresários que eles ganham dinheiro, mas eles não estão felizes? Total. E eles falam para mim assim, eu tenho sucesso na empresa e fracasso na vida. Eu falo, então você não tem sucesso. Porque não existe sucesso parcial. Né? Tem pessoas que às vezes têm essa ilusão. E o inverso também acontece. Às vezes você tem um homem que ele fala, não, eu sou um sucesso como pai, mas eu sou um fracasso no trabalho. Então você não tem sucesso. Na minha opinião, não tem sucesso pela metade. Você tem que ter sucesso integralmente, em todos os papéis, para você se qualificar, né, como uma pessoa que realmente está extraindo o melhor desse grande presente que a gente tem, que é a vida, né? Com certeza. Então, e o teu propósito está claro, né? Porque, por exemplo, a aceleração, né, ajudar outros empresários, outros empreendedores a encontrar isso. Eu falo o seguinte, minha missão está na ponta da língua, né? Que é acelerar o Brasil, transformando empresas comuns em empresas extraordinárias. Maravilhoso. Eu realmente acredito que... E é fã do Ayrton Senna? Tá acelerando mesmo. Eu quero tirar uma foto com o capacete do Ayrton Senna. Conta essa história aí rapidinho. Você comprou o capacete do Ayrton Senna? Comprei. Que história é essa? Comprei num leilão beneficente. Que legal. Foi bem legal, assim, porque eu tava em São Paulo, ainda não morava em São Paulo. Uma amiga minha, ela faz doces para esse almoço beneficente com a Regina Moraes, que é uma fofa. E ela fez esse almoço e a Ana Abelha me convidou, dizendo assim, Carol, vamos lá pro almoço, não sei o que, vai ser beneficente, você sempre tá nesses projetos sociais, acho que vai ser legal, né? Você tá aqui em São Paulo mesmo. Falei, legal. E daí, depois que eu já tinha topado, eu falei assim, esqueci de contar, vão leiloar o capacete do Senna. O quê? O quê? Como assim? Não sei o quê. Na hora eu liguei pro meu irmão e falei, Kim, vão leiloar o capacete do Senna nesse almoço, né? Um dos, obviamente que ele tem vários, né? Mas a irmã dele tinha doado pra Regina Moraes fazer esse leilão, né? Com o capacete. Tinha outras obras, outras coisas que eles estavam leiloando, eles sempre leiloam coisas bem legais. E daí tinha o capacete do Senna. E daí eu fui com esse objetivo, de participar do leilão. E daí ainda liguei pro meu irmão pra ver assim, quanto que será que até quanto que eu posso ir, né? Quanto que será que é um valor? Que trade é isso, né? E daí já tava pensando nisso. Beleza, daí começou o leilão, putz, nesse dia eu tava bem menininha mesmo, assim, de batinha, short, acho que ninguém me dava moral. E daí começou o leilão, comecei a levantar a mão, aí o cara levantava a mão, putz, ninguém mais baixava aquela mão. E foi aumentando o valor. Mas eu só pensava assim, putz, mas tudo bem, vai para um projeto, que é um projeto muito legal que a Regina Moraes está na frente, que é o projeto Velho Amigo, que ajuda justamente essa fase que é tão complicada dos idosos e tudo mais. Então, não é uma única instituição, são várias que se beneficiam com o projeto. E daí eu pensava, putz, eu vou ter o capacete do Senna e ainda tô ajudando um monte de gente. Eu falei, maravilhoso. Aí fui indo e tal, mas eu nunca... Assim, acho que nunca passei tanto calor na minha vida. Essa sensação da disputa e você querer muito e aumentando o preço e ao mesmo tempo racional aqui, né? Porque o tempo todo também pensando, quanto que... E seu lado trader tomou conta de você? Meu lado trader, eu, puta, cara, desiste logo. A vontade de falar, desiste logo e tal. Mas consegui comprar, foi muito legal. E, putz, é inspirador, né? Então, todos os dias você chegar e ver... A próxima vez que você vir gravar aqui, quando eu for gravar alguma coisa com você, eu só aceito se tiver o capacete presente, viu? Mas você tem o capacete? Tem uma réplica aqui, legal. Não é o original, mas tem uma réplica. Porque eu gosto muito do conceito de velocidade, né, Carol? E pra mim, assim, velocidade é diferente de pressa. Tem gente que interpreta mal, que velocidade é queimar etapas, é pegar atalho. Não é. Sim. Velocidade é você cumprir todas as etapas com intensidade e qualidade. Legal. É diferente. Então, tem empreendedor, tem vendedor, qualquer área, né? Gente que está buscando atalho, aí você está sendo apressado, aí você pode dar um tiro no pé, né? Dando um exemplo, assim, do mundo... corporativo. Eu vou dar de equipe de vendas. É muito comum um vendedor atender um potencial cliente e já querer mandar proposta, já querer fechar. Nem te conheço ainda, você tá me pedindo casamento? Então ele queimou etapas. Sim. Ele tinha que ter feito uma sondagem, ele tinha que ter construído um relacionamento, um rapport, mas ele quer vender. Então, quando você tem pressa, você diminui o seu resultado. Sim.
Agora, se você tem velocidade, que é intensidade e qualidade de cada etapa, você alavanca o seu resultado. Sim. Então, tem muita empresa, por exemplo, que quer trazer um investidor ou criar um canal de vendas antes da hora. Muita gente tem um restaurante, ou uma loja, ou uma unidade de um determinado modelo de negócio e já quer franquear. Você não pode franquear antes de ter no mínimo duas unidades. Porque franquia dá lucro, porque franquia dá... Como que você vai franquear antes de ter no mínimo 2 unidades? Você não tem competência. Você está falando de convidar um monte de gente, né? Exato. Você não pôs de pé uma segunda unidade que não vai ser você 100% lá pondo de pé. Como é que você vai ensinar o seu franqueado a pôr de pé? É verdade. Então, assim, não queime Você etapas. quer que o cara tome risco por você, né? Exato. Você sabe que isso é legal até de dizer, né? Às vezes a pessoa fala, não, tal, eu tenho uma ideia aqui, tenho não sei o quê, não, eu queria que você investisse. A primeira coisa que eu já digo, né? Eu não vou investir em você se você não tiver investido primeiro. Então, se você não colocou o seu dinheiro, eu não vou investir em você. Pode ser pequeno. Não, mas eu não tenho muita condição. Filho, você vende até trufa e você arranja dinheiro pra fazer. Mas faz primeiro um MVP, mostra que você tá comprometido de verdade. Porque tomar risco com o dinheiro do outro é fácil, né, Marcos? Sim, total. Moleza, tá aqui 10 milhões, vamos lá comprar umas empresas. Pô, é um mole, né? É verdade. Agora, fazer o negócio acontecer, e é isso que eu acho que tem valor. Né? Então, até a gente falando, por exemplo, do Shark, eu gostei muito de uma vez, o Jeff falou isso pra mim. Ele falou, obrigado pelo convite, né? Eu agradeci muito o convite, tava muito feliz. Ele falou assim, não, a gente não te convidou. Eu falei, como assim? Você se convidou, você fez tudo pra que no final a gente tivesse que te convidar, a gente chegasse a esse ponto. Então, a mesma coisa é nos negócios, né? Então, se você quer que as pessoas te chamem, se você quer ter bons relacionamentos, você precisa cuidar de você. Você precisa cuidar do teu negócio. Então, muita gente quer, né? Tipo, eu quero o príncipe encantado. Mas se você não é a princesa, acho que é difícil, né? Então, por exemplo, eu quero ser amiga do Marcos, mas eu não agrego nada. Eu fico aqui sugando, perguntando um monte de coisa pra você. Pô, você não vai querer ser minha amiga. Né? Então, é isso que eu acho que as pessoas precisam tomar consciência. Cuida primeiro de você, faz as coisas bem feitas, não atropela, né? E você gosta bastante de carro, isso é muito legal de ver, né? Total. E o carro, ele ensina muito. Isso, porque é gestão de risco. Você tem o freio, você tem a hora de acelerar, você tem o volante. Eu fiz até um papo com o Sérgio Gimenez, que é o piloto da Stock Car também, né? Eu adoro também velocidade. E é muito interessante o quanto a gente aprende nos mundos do negócio. Você tem a competência do piloto, né? Que é fundamental, né? E não adianta, é da noite pro dia. Você vai falar que um cara vai ganhar uma corrida por sorte? Só se todos os outros baterem o carro, né? Tipo, e bate na madeira que não vai acontecer. Mas não é essa a ideia, né? Você tem que ter a técnica ali e tudo na vida. As pessoas falam, o mercado bolsa é arriscado. Filho, você saiu da tua cama, você tá tomando risco. O tempo todo. A vida é sobre risco. Exatamente. Né? Estabilidade é uma ilusão. A gente pode estar aqui e, de repente... E às vezes a gente esquece dessa finitude da fragilidade da vida, né, Carol? Sim. Ainda mais nós que somos bem-sucedidos. Claro que a gente tem muito para caminhar, né? Eu tô começando. Você tá na frente aí. Exatamente. E a gente tem muito para caminhar, mas assim, a verdade é que a vida é muito frágil. Por isso que eu gosto de velocidade. E quando eu falo de gostar de velocidade, eu não estou me referindo à adrenalina da velocidade, mas ao senso de urgência de aproveitar, e saborear e desfrutar da vida. Enquanto você está aqui, você tem que aproveitar. Exatamente. Então, eu tive um episódio muito traumático na minha vida, né, que me deu total força depois, quando eu consegui reinterpretar, que foi a morte do meu avô. Então, eu fui criado pelos meus avós e meu avô, de repente, ele infartou na minha frente. Meu Deus. Né? Então, e isso me deu uma grande lição da finitude da vida, da fragilidade da vida. E quando a gente está indo bem, às vezes a gente pega um nível de autoconfiança. A autoconfiança ela é sensacional. Eu falo, o empreendedor pode perder tudo, menos autoconfiança. Porque sem autoconfiança, o cérebro dele não consegue enxergar oportunidades. Né? Sem autoconfiança, ele não tem capacidade de execução, ele não se relaciona, ele não vai para cima. Só que tudo que é bom em excesso fica ruim, né? Autoconfiança em muito excesso pode virar arrogância, né? Pode virar negligência, pode virar descuidado. E a vida passa rápido. Por isso que eu defendo esse conceito. Cara, vamos alcançar os objetivos que você tem logo, pra você ir para os próximos, sabe? Vamos ser felizes por inteiro. Vamos gerar o nível de lucro e liberdade que você merece. Porque quanto antes você gerar isso, mais você vai desfrutar disso, né? Então, esse é o ponto. E, Marcos, eu acho que um ponto importante que eu acho que você pode colaborar muito, né, com quem está nos escutando agora, é a respeito dessa aceleração. Tem muita gente que eu vejo que tem medo de acelerar, porque tem medo de continuar acelerando pro resto da vida, né? E vamos considerar que você ficar em nível hard o tempo todo, né, ninguém consegue Se você estar... você sempre está correndo, uma hora você vai estar cansado, né? Exato. Então, o que é uma confusão que as pessoas têm entre o que é acelerar e o que é, de fato, você precisa
acelerar naquele momento, você precisa, pô, eu preciso agora sentar a bunda e, tipo, fazer a minha empresa acontecer, organizar ela para que eu possa ter uma tranquilidade, inclusive, lá na frente, porque eu montei um time bem feito. Legal. Então, essa questão do acelerar, né, tipo, por que as pessoas têm tanto medo disso e qual é o conselho que você dá, inclusive, para quem quer acelerar o negócio, mas está com medo? Pô, mas eu não quero. Tem gente que escreve para mim assim, pô, eu não quero ter essa vida que você trabalha tanto, parece, não sei o quê. Eu falo, pô, mas você tá vendo sempre eu trabalhando. Porque eu não vou pegar e ficar filmando enquanto eu tô desfrutando. Total, né? Eu tenho uma única coisa a dizer. É melhor pagar o preço por um tempo do que pagar o preço a vida inteira. Maravilhoso. O ponto é isso. Quando você concentra um volume de horas focado num dado objetivo, essas horas têm uma capacidade de geração de resultado muito maior. Vou te dar um exemplo, Carol. Vamos imaginar que você tem 100 horas de leitura em um ano. 100 horas de leitura em um ano. Se você lê, por exemplo, 15 minutinhos todo dia, vamos imaginar que esses 15 minutinhos todo dia vai dar essas 100 horas. Essa é a opção A. Leio um pouquinho todo dia que me dá 100 horas de leitura no ano. Essa é a opção A. Opção B é o seguinte, eu leio 2 vezes por semana, mas nessas 2 vezes eu leio de uma maneira concentrada. Ou seja, eu vou lá, passo 1, 2 horas lendo. Ao final do ano deu as mesmas 100 horas. Com a opção B, eu vou ter lido muito mais e retido muito mais o conhecimento. Por quê? Porque eu intensifiquei um volume de tempo para um determinado objetivo. Então, tem até uma molecada jovem aí que está caindo numa certa ilusão. Ah, não, do equilíbrio. Eu preciso ter equilíbrio. Você precisa ter equilíbrio a partir do momento que você tem, né, um certo patamar de resultados. Porque se você espaça as suas horas, essas horas não tem punch, não tem potência, entendeu? Não adianta, eu comecei a jogar tênis agora, né? Tô iniciante e tudo mais, enfim. Mas eu praticando muito tênis... Não tá iniciante, você fica nos stories, eu tinha certeza que você tava profissional, já ganhando prêmios ali. Porque minha social media é muito boa. Pega os lances bons, né? Aquele que deu certo. Pega os lances bons. Brincadeira. Então, assim, se eu fizer um determinado volume de horas de tênis dentro de um ano, e eu fizer esse mesmo volume de horas dentro de 5 anos, em um ano a minha competência como tenista vai ser muito maior, porque eu concentrei aquelas horas. Então, intensidade é diferente de não ter vida, e intensidade é diferente de você pagar o preço a vida inteira. Né? O que eu proponho? Cara, você precisa criar uma janela temporal na sua vida, focada no seu negócio. Talvez vai ser 3 anos, talvez vai ser 5, talvez vai ser 10, talvez vai ser 15. Porque chega um momento, Carol, e eu e você, a gente está nesse momento que a gente começa a inverter um pouco a curva de esforço e resultado. O que é isso? No começo, você tem muito esforço para pouco resultado. Porque você não tem caixa, você não tem equipe, você não tem conexões. Não tem conhecimento, maturidade. Conhecimento, maturidade. A sua empresa não é sócio da Exame. Já vamos chegar ali, né? Então, você não tem ativos. Chega um dado momento que você tem ativos. E aí, com menos trabalho, você tem mais resultado. Exato. Então, você precisa construir um pacote de ativos, porque aí você começa a trabalhar menos e ter mais resultado. Então, no começo, o seu resultado está intimamente ligado ao seu nível de esforço. Depois que você constrói um volume de ativos, canais de venda, sócios, equipe, tecnologia, dinheiro investido na bolsa, você trabalha menos e o teu patrimônio aumenta mais, porque os seus ativos estão trabalhando para você. Então, eu acho que tem a hora certa de você jogar, de você meio que virar a chave e você colocar mais energia no teu bem-estar, na tua qualidade de vida. Agora, isso não significa que no período que você está pagando o preço, nesses 3, 5, 10, 15 ou 20 anos, não significa que você não vai ter vida. Intensidade é diferente de não ter vida. Né? Agora, mas tem um foco maior para aquilo, tá mais atento. Exatamente, né? É a sua prioridade. É a sua prioridade. É bem legal a gente falar disso, né? Porque tantas analogias com o mercado financeiro. Né? Então, primeiro do esporte mesmo, né? A disciplina do esporte, o fato de você... Pô, se você se dedicar bastante, treinar bastante, você vai ser um profissional. Isso. Se você só estiver lá, se você jogar tênis... tipo, por jogar, não melhorar a tua técnica, não ter uma aula, né? E daí entra o papel do mentor, que eu acho que é essencial nesse processo, você vai estar igual. Daqui 5 anos você está igual. Se você não concentrar um volume de horas dentro de um espaço de tempo, você não fica excepcional em nada. Se você sair para caminhar todos os dias, você não vai correr uma maratona de 42 quilômetros. Exatamente. Mas faz 5 anos que eu corro. Nossa, e você em um ano correu 42 quilômetros. Uai,
É porque eu coloquei todas as energias nesse plano e tive daí mentoria, tive todo um acompanhamento para que você faça acontecer. Então tem que ficar muito claro o que de fato importa para você. Porque eu acho que a maioria das pessoas elas estão fazendo no automático. Isso. E uma coisa importante, a bolsa é a mesma coisa. As pessoas falam, nossa, mas eu preciso de muitas horas. Não, você não precisa. Você, em alguns segundos, inclusive, pode fazer dinheiro. Só que saber a hora certa de comprar e vender é o estudo. É o tempo de tela que você precisa ganhar. Se você toda hora tiver tempo de tela, treinar e tudo mais, na hora certa você vai tomar as decisões certas. Que é o que você falou agora de ter menos esforço. Antes você demorava numa reunião, demorava para tomar uma decisão. Exato. Hoje você bate o olho e você fala, puta, eu não quero saber disso, isso daqui não é interessante para mim, isso daqui é muito interessante para mim. Às vezes o cara, em uma frase, você já percebeu tudo que você demorava antes uma hora. Perfeito, perfeito. E o mercado financeiro eu adoro porque ele é igual um piloto de carro. É uma coisa sozinho. Que é isso que as pessoas precisam entender. Por mais que ela precise do time, ela também precisa focar na intensidade dela. Ela está pilotando. Então você tem o time inteiro que preparou o carro, que fez isso, que fez aquilo. Mas na hora de pilotar, é você que está no controle. A hora que você vai acelerar, a hora que você vai diminuir, aonde você vai brecar, onde você vai fazer a curva. E não é diferente no mundo dos negócios na vida. Você tem esse poder, esse controle. Eu estou acelerando aqui. E não adianta acelerar sem ter esse preparo, sem ter o conhecimento certo, vai bater no poste. Não sabe dirigir, vai pegar uma Ferrari, você vai bater no poste. Total. Então é esse processo, né? E pegando essa questão, né, seja na Stock Car, ou na Fórmula 1, na Fórmula 2, o cara para ele pegar pódio, né, P1, P1, né, eles enxugam, falam P1, P2, qual posição você tá? Ele tem que saber frear. Então, ter velocidade tem os momentos de freio, os momentos de parada. Exato. Inclusive, essa é uma habilidade chave, né? De vez em quando eu vou com o meu carro pro autódromo para correr. E quando eu comecei aí, eu achava que era só sobre acelerar. Não, eu vou lá, vou acelerar, vou fazer a melhor volta. Mas se eu não souber frear, eu não vou conseguir ter um bom tempo. Então, você estar em velocidade, competindo em alto padrão, em alta performance... E o trajeto, né? Você tem que conhecer o trajeto e você tem que saber frear também. Dentro do próprio trajeto, né, você tem o lugar certo. Total. Então, assim, na curva, você abre mais essa curva, você ganha mais velocidade. Você fecha mais essa, você ganha tudo mais, né? Então, assim, foi muito legal, porque lá atrás eu já comecei andando de kart com meu irmão e tal, então eu aprendia sobre aonde que você precisa passar para que você seja mais veloz. E esse é o ponto. Tudo na vida é esse tipo de planejamento. Agora é hora de acelerar. Agora é hora de frear. Exato. Perfeito. Carol, qual a diferença de uma empresa, abre aspas, fecha aspas, normal, de uma empresa listada na Bolsa de Valores? Assim, fala um pouquinho disso aí pra gente. É um grande desafio ser listado na Bolsa. Primeiro porque a gente é o único caso de IPO reverso no Brasil, né? A gente não captou dinheiro no mercado. A maioria das pessoas que vão para a Bolsa vão para ganhar dinheiro, né? Então, para vender uma parte da empresa. Fala pra galera. O IPO é quando você abre o capital da empresa, né? Então, você faz uma oferta pública para que outras pessoas se tornem sócios e você se transforma numa SA. Quando você é uma SA, é uma sociedade anônima. Então, você não escolhe mais quem são seus sócios. Então, beleza. Se você é uma limitada, se você é uma empresa fechada, eu posso escolher se eu quero ser sócio do Marcos ou não. Agora, se eu abro o capital, o Joãozinho, eu não gosto de Joãozinho. O problema é seu, porque ele pode ser seu sócio, ele pode ganhar dinheiro com você. Então, ele pode ganhar com a valorização do teu negócio. E é importante dizer que uma empresa de capital aberto, ela tem muitas responsabilidades. A primeira delas é de auditoria, né? Então, ela precisa confirmar todos aqueles dados. Então, não tem jeitinho, pessoal. A empresa tem que ser muito transparente em todos os seus negócios. Ela vai ser fiscalizada e auditada, porque tem outros sócios envolvidos e que você não conhece. Um ponto também bem importante é por que ser uma empresa de capital aberto, né? Porque você tem uma imagem institucional, primeiro, porque hoje, então, se uma empresa tem capital aberto, eu não posso falar para você um número, eu faturo não sei quantos milhões. Você vai saber, tá lá o balanço, tá público. Qual que é a margem de lucro da empresa? Tá lá. Então, tudo que acontece dentro da empresa precisa ser divulgado. Então, a imagem dela, a credibilidade dela aumenta muito. O segundo motivo é que você tem uma valorização, né, da empresa. E então você está também ajudando outras pessoas a ganharem com o teu negócio. O motivo pelo qual a gente decidiu ter uma empresa de capital aberto e comprar uma empresa já listada foi justamente porque a gente tinha traders, né, que operam o nosso dinheiro sem risco para eles. A gente contrata as pessoas para operar o nosso dinheiro e a gente queria um sistema de meritocracia, que essas pessoas se tornassem nossos sócios. Só que quando você é uma empresa fechada, toda vez que entra um sócio novo e sai um sócio, você tem que ficar negociando isso. É uma burocracia, uma dor de cabeça gigante. Então, beleza, a gente virou sócio. Se eu quiser ter 100% da sociedade, eu tenho que negociar com você. E daí vai entrar naquela discussão, putz, entra, sai, quanto vale, quanto não vale.
Uma empresa de capital aberto, não. Se você tem uma participação da minha empresa, você vai lá na bolsa e vende. Você vende para outra pessoa que queira comprar. Então, não tem uma liquidez também envolvida e permite que mais pessoas façam parte do teu board, da tua empresa, que possam ser sócios de fato. Então, essa é a diferença principal. Legal, E, legal. E bem claro que uma empresa de capital aberto, ela se torna conhecida mundialmente. Porque se você estiver nos Estados Unidos e procurar o nome da minha empresa, você vai ter acesso a todas as informações. Então, isso abre um leque de oportunidades, principalmente para negócios que querem internacionalizar. Acho que uma diferença também importante da gente comentar é quando você faz o IPO, né, que é o Initial Public Offer, né, então as ofertas públicas iniciais, né, que às vezes a gente vê aí, que nem o caso da XP algum tempo atrás, é quando abre o capital na bolsa, né? Exato. Semenzato agora com a Espaço Laser. Sensacional. Melius, teve um monte de empresas esse ano. Esse ano vai ter muitos IPOs. Muitos. E aí o que acontece? A empresa tem que ter um nível de governança muito maior, né, Carol? E essa governança é o quê? São relatórios, auditoria, controladoria. Conselho de administração. Conselho de administração. Eu até sugiro que todo mundo pegue o exemplo das empresas SA. Se você quer um dia abrir capital da tua empresa, se você entende que o teu negócio ele pode ser escalável, de já adotar algumas posturas, né? De você ter um conselho de administração. O conselho é maravilhoso. Porque os conselheiros, eles vão te ajudar a não fazer caca. Sim, total. Porque quando você tem um conselho, você, tipo, tem mais do que o mentor, né? Você tem pessoas de diferentes áreas. Se a empresa não é tão grande ainda, ela pode ter um conselho consultivo, né? Pode. É um conselho mais informal, mas você tem lá 3, 4 pessoas que se reúnem periodicamente com você para poder criticar o teu negócio. E que né? tem pra compromisso, né? Porque Porque às vezes você vai pedir conselho para uma pessoa que não entende nada do seu negócio. Não adianta. Aí você vai ficar tomando decisão errada. Você fala, nossa, mas as pessoas não me apoiaram com essa ideia. Mas ela nem entendeu sua ideia. Você conversou num bar com ela, não entendeu o que você está falando. Carol, e existe um mínimo de faturamento ou de percentual de EBITDA, de lucro, para eu fazer essa oferta inicial das ações da minha empresa? Na verdade, assim, existe a bolsa muda o tempo todo o critério para qual é o tamanho do faturamento, né? Então, por exemplo, o Carbonari, ele quando abriu o capital, acho que a empresa dele estava em 30 milhões ou 50 milhões, então eram menores. Faturamento anual. Eu acho que era o tamanho da empresa mesmo, o valuation que ela foi para a bolsa. Entendi. Então, assim, às vezes as pessoas acham que são empresas bilionárias, né? No nosso caso, eu não fiz um IPO como eu comprei a casca de uma empresa, então eu não tinha que ter já um faturamento grande. Mas o ponto-chave a conta que o empresário tem que fazer é quanto custa manter uma empresa de capital aberto. Então, se você for ter uma auditoria, pelo menos você vai ter um gasto ali de 1 milhão ano. Então, poxa, quanto custa ter uma empresa de capital aberto, pagar os conselheiros, ter mais a governança, itens. né? Exatamente. Quanto vai custar os seus conselheiros, etc. Então, tudo isso é custoso, né? E a própria bolsa é um custo. Então, assim, por exemplo, nos Estados Unidos já estamos em outro momento. Empresas startups já conseguem abrir capital lá, porque elas não precisam ser tão grandes para abrir capital. A China também tem essa política. Porque no Brasil, a partir de uns 100 milhões de faturamento ano... Dá, mas é essa conta. Depende muito da margem líquida e se vai caber no teu bolso, digamos assim. Então, se é uma empresa... uma coisa é uma empresa de 10 milhões que tem 80% de margem líquida. Outra coisa é uma empresa de 100 milhões que tem 1% de margem líquida. Sim. Então, essa conta tem que caber dentro da empresa, porque senão você vai ter um custo e você ainda não vai ter retorno sobre isso, né? Tipo, os investidores também não vão querer você. Vou fazer uma pergunta provocativa aqui, cara. Lá vai. O que é melhor, faturamento ou lucro? Bom, eu gosto do lucro, né? Eu não tenho essa para mim. Eu sempre olho a margem de lucro líquido, tá? Então, não me venham com margem bruta. É margem de lucro líquido. Então, contemplar todos os impostos devidamente pagos e tudo mais. É a última linha mesmo. Por quê? Porque, vamos lá, né? Então, a minha empresa, sei lá, tem uma margem de 10%. E eu quero ganhar R$1 milhão. Então, eu vou ter que fazer 10 vezes mais. Eu vou ter que faturar 10 milhões para ter 1 milhão de lucro líquido, certo? Agora, se eu tenho uma margem de 50%, eu vou ter que fazer menos esforço. Eu vou ter que fazer um faturamento de 2 milhões para ter o mesmo 1 milhão no meu bolso. Então, a conta é sempre como que eu posso melhorar a minha margem. E, na minha opinião, custa a gente ter que cortar todos os meses. Você tem que olhar como que eu posso ser mais produtiva. Como que eu posso aumentar ainda mais o meu faturamento, que é o que eu faço na Atom o tempo todo. A Atom é uma empresa de capital aberto com uma margem líquida de mais de 40%. Né? Então, isso faz uma bela diferença no final do dia. Eu costumo dizer que cuidar dos custos é que nem cuidar do cabelo, Carol. Todo dia você tem que dar uma ajeitada e de tempos em tempos você corta, senão fica horrível. Você não consegue sair na rua, né? Exatamente Legal. isso. Carol, e como é que foi, né? Saiu agora na mídia, bastante falado aí, a Exame se tornou acionista da Atom, né?
adquiriu, se não me engano, 20% de participação. 34%. 34%, enfim. Então, agora vocês têm como sócios uma marca extremamente tradicional, enfim. Né? O quanto isso é importante para você, para a Atom, e como que rolou esse deal, assim? O que você pode falar para a gente, assim? Como você está se sentindo hoje aí, presidente da Atom, né? Com esse sócio tão... que traz um valor agregado gigantesco, Eu acho que esse todo o Grupo Exame. Esse é o ponto inicial da conversa, né? Quando escolher um sócio, escolher alguém que agrega no teu negócio. Tem muita gente que tem pressa de vender o negócio, que quer colocar dinheiro no bolso e tudo mais, e você acaba permitindo que um sócio que não vai te ajudar a decolar o negócio entre. Então, ter a empresa é saudável, a gente tem dinheiro em caixa, a gente vai pagar mais dividendos do que o mercado geralmente paga. Então, ou seja, a gente está indo muito bem, obrigado, mas a gente queria escalar ainda mais, queria crescer ainda mais. E para isso, você precisa se juntar com pessoas melhores e maiores do que você. A Exame, ela foi comprada, né, pelo BTG, né? Então, isso significa entrar no grupo. Né? E a Exame, ela vem já nessa característica de se tornar uma potência educacional. Né? Ela tem o mesmo propósito que nós, que é de popularizar o mercado financeiro através da educação financeira, de ajudar o brasileiro a entender a importância do dinheiro e do empreendedorismo. Então, já tinha começado esse namoro, né, entre conversas de conteúdo mesmo, de troca de conteúdo, de troca de posicionamento. Pô, legal, vocês estão fazendo isso, a gente também e tudo mais. E a gente foi se identificando cada vez mais. E, obviamente, né, a gente já tem uma parceria também com o BTG em relação a gente está cada vez mais trazendo investidores para o mercado. Então, quem que a gente indica para as pessoas poderem abrir? Existem outras corretoras, outros bancos, mas a gente sempre gostou muito do trabalho do BTG. Não tem nem o que falar, né? O André Esteves é um gênio do mercado financeiro, é realmente alguém que eu sempre admirei. E é importante de quando você vai trazer alguém para o time, de ser pessoas, primeiro, que você admira e que possam agregar no teu negócio. E eu e meu irmão chegamos num patamar que a gente queria que a empresa crescesse ainda mais, né? E ela está acima da Carol e do Joaquim. Uma empresa com capital aberto na bolsa, ela é mais do que a nossa existência. Então, a gente precisava trazer mais pessoas para o time que pudessem colaborar com isso. E agrega muito, né? Então, agora com o Grupo Exame, a gente consegue acelerar ainda mais. A gente consegue que mais... acelerar eu gosto. E a gente consegue mostrar para mais pessoas que nós estamos fazendo um bom trabalho. Né? Então, a gente consegue ter mais conteúdo sendo publicado, conseguir trocar mais conteúdo. Eles têm também muitos conteúdos sobre o mercado financeiro prontos, que colaboram e muito para os nossos alunos também. A gente tem essa sinergia com aí o Grupo BTG para que também a nossa tesouraria melhore ainda mais, para que os nossos traders possam avançar ainda mais, aprender ainda mais sobre o mercado e tudo mais, além do nosso conhecimento. Eu e meu irmão estamos há 16 anos no mercado, mas eles estão há muito mais tempo do que nós. E eles são muito maiores do que nós. Então, eu acho que a humildade até, Marcos, de entender que chega um ponto que você precisa ceder, né? Então, se você me perguntar, você queria vender as suas ações, você venderia as suas ações? Eu não tinha motivo para vender se não fosse por alguém maior e melhor e que pudesse agregar muito no negócio. Porque, assim, sinceramente falando, graças ao trabalho que a gente fez, né, a gente já tem caixa, a gente já tem dinheiro, a empresa está indo muito bem. Então, por que eu vou trazer um sócio? Mas esse é o melhor momento. A hora de vender é a hora que você não precisa. A hora de trazer o sócio é a hora que você não precisa. Exato. Porque aí você tem uma força, né, de posicionamento. Né? Se você está fudido, ferrado, lascado, você vai vender o seu negócio a preço de banana. Né? E olha, Marcos, as pessoas, né, procuraram a gente, desde que a gente montou esse modelo, já vem procurando em 2010 a gente fez uma parceria significativa com o Grupo Espanhol e depois, assim, sempre tivemos no radar do mercado financeiro recebendo propostas de todos os tipos. Mas esse sócio aqui me agrega, ele ajuda eu chegar onde eu preciso chegar, ele está colaborando com as minhas fraquezas, porque eu já faço muito bem isso. Eu tenho que olhar o que eu não sou tão boa assim, o que eu poderia ser melhor. Ele colabora com isso? Se a resposta for não tem por que essas pessoas entrar. Legal. Tem grandes amigos nossos, inclusive bilionários, que me fizeram propostas que eu tive que declinar, né? Porque não vai caber todo mundo, gente. Então eu vou ter que dar uma selecionada aqui. Sim. E aí você trouxe alguns pontos chaves. O empresário tradicional, ele tem muito medo de sociedade, às vezes, na cabeça. Ele tem um certo estereótipo na cabeça. Mas eu vou trazer um sócio, vai dar errado, o sócio briga muito. E eu digo o seguinte, se você tem sócios com perfis complementares ou com negócios que agregam valor, né, que existe ali por exemplo, às vezes um negócio é bom de marketing digital, o outro é bom de logística, de distribuição.
e ou seja, você vai ter uma soma de competências ali, pode ser explosivo o resultado, né? O ponto é o seguinte, você tem que saber escolher os seus sócios, assim como você escolheu o seu esposo, a sua esposa, o seu companheiro, seu E companheiro. não ter É pressa. uma relação de longo prazo. Não ter pressa, Não ter porque pressa. isso faz uma bela diferença. A gente sempre, né, focou, né, em estar dentro desse grupo. Então, assim, desde o no primeiro momento que a gente, né, comprou a empresa listada na Bolsa, era a sociedade que mais a gente queria, né? Então, a gente teve a paciência de entender qual era o melhor momento. Não adianta nada também quando o teu negócio está muito embrionário, né? Pô, eu não vou agregar nada para eles, por que eles vão me querer, né? Então, a gente chegou num tamanho e num trabalho bem feito que eles quiseram ser sócios, né? Não é a gente que bateu na porta e falou, olha, compra aqui minha empresa, pelo amor de Deus. Então, eles entenderam a importância que a gente também poderia colaborar com os negócios. Então, Legal. é uma troca. E quando é uma troca, aí sim é o melhor dos negócios que você pode fazer. E faça muita reunião. Converse muitas vezes com a pessoa, sinta as pessoas que estão envolvidas, né? O CEO da Exame, que é o Pedro Thompson, putz, você pega a história dele, todas as reuniões que eu tive com ele, uma pessoa com muito propósito. O Pedro Valente, que foi a primeira pessoa que mandou uma mensagem para o meu irmão e a gente começou essas conversas, uma pessoa de muitos valores. Isso faz a diferença. Porque quando são pessoas sérias, que têm o mesmo propósito que você, que têm os mesmos valores, você já conversou várias vezes, então por que no final do dia eu não estou me relacionando com o nome Exame? Sim. Eu estou me relacionando com o Pedro Thompson, com o Pedro Valente, com o Góes, com o Esteves, com essas pessoas do time todo, né? Então é importante que você conheça também o time. E veja, esse é um ponto importante, como que as pessoas tratam as outras pessoas dentro daquela empresa. Para você saber se vale a pena ou não. Porque na hora que está tudo indo muito bem, obrigado, é lindo. Agora, na hora que a pessoa está estressada, na hora que ela está irritada, que as coisas vão mal, que daí que você começa a enxergar quem são as pessoas de verdade. Então, por isso que é uma maturidade que você precisa de muitas reuniões, comece fazendo parcerias, faz um evento junto, faz um bate-papo, grava uma entrevista para você entender um pouco mais daquela pessoa. Paquerar e namorar antes de noivar e casar. Né, exatamente, Carol? exatamente. Legal. Parabéns por essa conquista. Obrigada. Eu estou com a minha holding, que é o Grupo Acelerador, que tem investimentos em algumas empresas e tem as próprias empresas que eu fundei também. E cada vez mais, eu acho que você vai chegando num ponto que você tem que olhar para o jogo do equity, né? E não somente para o jogo do caixa. É claro que são fases, né? A gente não pode querer pisar no 100º degrau antes de pisar no 10º, no 20º, no 30º, né? Mas, Carol, para a gente fechar aqui com chave de ouro, é o seguinte, qual é a pergunta que eu não te fiz, que eu deveria ter feito, que vai gerar, assim, uma resposta muito bacana, muito reflexiva, muito impactante para que os empresários que estão nos assistindo aqui tenham mais lucro e liberdade. Mais lucro e liberdade? Mais lucro e liberdade. Bom, acho que... né? Lucro ou liberdade. Então me dá deixa. Qual é a pergunta que eu tenho que te fazer para você dar a resposta final? Bom, eu acho que assim, qual é a grande frase, né, para o empreendedor que está aí nos escutando? Eu acho que essa é a questão. Carol, tive uma ideia aqui. Qual é a grande frase para o empreendedor que está aqui nos escutando? Bom, eu acho que é importante de dizer, tenha um propósito, mas nunca abandone o caixa. Acho que a maior irresponsabilidade das pessoas é quando elas acham que é normal quebrar, né, Marcos? Porque, mas eu já quebrei, muita gente aprendeu. Gente, tudo bem, pode acontecer, né? A gente tem grandes vitórias aí de pessoas que já foram à falência, que se reinventaram e fizeram acontecer. Mas você não pode achar isso normal. Porque quando as pessoas entram pro teu time, elas acreditam em você, elas estão com você, elas estão compradas. Então, tenha um propósito muito claro, encontre o seu propósito, mas nunca abandone o caixa. Os números são importantes sim para que o seu negócio continue saudável. Agora, Marcos, eu queria também deixar uma provocada aqui, né? Vamos lá. Poxa, você está num projeto aí que é novo, né? Você pivotou totalmente sua vida, mudou para São Paulo e tudo mais. Aonde vamos chegar? O que podemos esperar dos próximos passos? Que você vai ter capital aberto, eu já tenho certeza, né? Vamos lá. O que podemos esperar aí? Eu quero que esse meu movimento do acelerador empresarial, que o meu propósito é ajudar realmente que os donos e donas de empresas, eles tenham mais lucro e liberdade. Eu acho que o empreendedor, ele paga um preço alto, né? Não é fácil empreender. No Brasil. Ainda mais no Brasil. Então, você tem um empreendedor no centro e você tem múltiplas expectativas de vários stakeholders, né? Você tem a família, você tem os clientes, você tem o governo, você tem amigos, você tem os funcionários. Então, o empreendedor, ele toma muita porrada, assim. E eu decidi, depois de empreender 17 anos com a minha família, né? Construído um business grande, a gente chegou a ter mais de 600 funcionários.
faturar algumas centenas de milhões, né? Eu decidi realmente ajudar essa galera, porque eu dei muito murro em ponta de faca, Carol. E a verdade é que é o seguinte, eu fiz 2 MBAs, fiz curso no MIT, fiz curso no Harvard University, fiz uma tonelada de capacitação assim, de gestão, educação executiva e tal, mas você tem muitos poucos conteúdos e programas direcionados para o dono de uma pequena, média empresa, sabe? O cara que está lá com 10, 20, 30, 50, 100 funcionários, onde ele é multifunção, ele é multitarefa, ele não tem um gerente de projetos, ele não tem, sabe, um compliance, ele não tem, sabe... Então, as ferramentas e a ciência da administração, ela foi muito injusta com o pequeno empresário, sabe? Porque são ferramentas complicadas, onerosas e conceitos complexos também. Então, a minha missão é simplificar, né? É levar uma gestão simplificada para os empresários, né? Que assim, não é fácil, mas é simples. Basicamente, são processos e pessoas podendo produzir aí resultados, né? Então eu quero impactar aí milhões de empresários pelo mundo afora. É só o começo, né? Com certeza. O Grupo Acelerador hoje, as empresas que a gente está envolvido aí tem em torno de 400 colaboradores. Mas eu sonho de ter uns 10 mil colaboradores, sonho de impactar alguns milhões de empresários e principalmente fazer o mundo melhor, assim. Fazer o mundo melhor. Estarei sempre na torcida e o que puder colaborar aí também, porque falar de ter 10 mil colaboradores significa que teremos 10 mil brasileiros se beneficiando disso. Eu acho que a gente tem que torcer cada dia mais para cada empreendedor, para cada pessoa que quer aí ajudar a nossa economia a prosperar, que é o que a gente precisa, né? Total. E uma provocação final para quem está aí nos ouvindo ou assistindo é o seguinte, de tudo que eu e Carol Pfeiffer falamos aqui, tá? Mentaliza agora uma ação, uma implementação que você vai colocar no seu negócio, porque não adianta ficar obeso de informação e raquítico de execução. A única coisa que vai encurtar o caminho, encurtar a distância de onde você está, onde você quer chegar, é implementar as coisas, tá? Então, assim que acabar esse podcast aqui, esse vídeo, mentaliza o que você vai implementar na prática amanhã, ou hoje, ou no próximo minuto. Por favor, pisa no acelerador, pode acelerar. Valeu, Carol, tamo junto.